Quem de nós nunca ficou encantado com alguma obra que faz parte do mundo mágico de Disney? Hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo falando um pouco mais sobre algumas curiosidades de Walt Disney. Preparados? Então bora pro vídeo. Vamos nessa! Fala galera Nerd Coffee, tudo bem com vocês? E aí cara, você tá bem? Eu tô tranquilo. De verdade? Tranquilo. Muito bom. Pô, vem cá, quem foi esse tal de Walt Disney? Bem, nascido em 1901 em Chicago, Walter Elias Disney, conhecido como Walt Disney pela maioria de nós, foi um diretor, empreendedor, filantropo, roteirista, desenhista americano. E embora tenha nos deixado em 1965, o seu legado vive até hoje. A gente decidiu fazer uma homenagem ao Walt Disney, trazendo para vocês 7 curiosidades sobre a obra desse ícone da cultura pop, da cultura infantil, que vive no coração de todos nós. Mas calma aí, antes disso, você já deixou seu like? E aí? Ajuda a gente, cara, por favor, não te custa nada. Vai lá, dá um smash no botão do like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, as notificações vão chegar pra você. Você vai ficar cada vez mais feliz porque vai assistir o nosso canal pra E sempre. do nada ele virou rapper. E a gente também vai ficar super feliz porque o projeto tá dando certo. Então, ajuda a gente a juntar a nossa comunidade Nerd Coffee, fazer com que ela cresça cada vez mais, para que a gente possa ter essas resenhas que a gente tanto gosta aqui, beleza? Preparados? Então bora pra lista. Bora! Walt Disney não desenhou o Mickey. Pois é, galera, isso pode parecer chocante para a maioria de nós, só que não foi o Walt Disney que desenhou o nosso ratinho. Verdade. Embora o roedor seja um dos maiores ícones da cultura pop e do mundo, o homem responsável por desenhar o Mickey, ele se chama Ub Earth Wyatt. É chatinho assim mesmo, mas é essa a pronúncia do nome do cara. Embora o roedor seja o maior ícone da marca e possivelmente um dos maiores ícones do mundo, Ub nasceu em 1901 em Kansas City, tá? E é um dos amigos mais antigos do Walt Disney. Mesma idade dele, né? Inclusive, mais adiante, a gente vai colocar ali alguns pontos relacionados a alguns negócios do Walt Disney. Basicamente, ele, junto com o irmão do Walt Disney, fizeram parte de muitos trabalhos juntos, inclusive criação de produtoras, ou seja, seguiram o caminho juntos. Mortimer. Um dos personagens mais importantes do mundo Disney teve o seu nome dito como Mortimer. Você conhece esse personagem? Cara, eu conheço porque eu fiz parte da pesquisa. Mas antes disso, eu não tinha. Na verdade, assim, eu já tinha ouvido que esse personagem tinha outro nome, só que eu não lembrava qual era. E durante escrevendo o roteiro me veio à cabeça. Exato. Mortimer, na verdade, é o personagem que a gente conhece hoje como Mickey Mouse. Essa história aconteceu porque Mortimer foi o nome que o Walt Disney deu para o personagem que a gente conhece. A esposa dele achou esse nome um tanto quanto estranho, um tanto quanto pretensioso. Na realidade, esse nome era o nome de um filósofo que viveu ali na mesma época, né? Então soava um tanto quanto, talvez arrogante, vamos dizer assim, até que o Walt tomou a decisão de mudar o nome do personagem de fato para Mickey Mouse. Perfeito. E uma curiosidade interessante sobre o Mickey, para quem não sabe, durante alguns anos, o próprio Walt Disney dublou o Mickey Mouse nos desenhos. Isso é muito interessante. Demitido por não ser criativo o suficiente. Cara, isso pra mim, na verdade é uma história antiga, eu já tinha ouvido falar. Só que o Walt Disney, ele trabalhava durante a infância como ilustrador de anúncios numa página de um veículo de comunicação. É a verdade. Tava tentando ganhar a vida, né? Antes de se tornar o ícone, o mártir Walt Disney, o cara tava ali num trabalho comum. Perfeito. Só que aí o que acontece? Ele foi demitido por ser considerado opaco, sem inspiração, sem criatividade e preguiçoso. Ele foi considerado sem inspiração. Tem uma história parecida com essa do Walt Disney, retratando algo relacionado a Stan Lee. Só que pouco tempo depois dele ter sido demitido, ainda em 1921, ele ligou pro irmão dele, Roy, tá? E também pro An, desenhista do Mickey, tá? Para que eles iniciassem a sua primeira produtora. E quando a gente fala relacionado à produtora, foi a Laut O'Bran, que foi aí vamos dizer assim, a predecessora
dos estúdios de Walt Disney. Essa história de pouco criativo e preguiçoso não encaixa muito bem pra mim, cara, porque a criatividade, na grande parte das vezes, pela necessidade da gente fazer algo mais rápido, com mais frequência e em volume maior. Então, não é uma coisa assim que, puxa, se eu fosse o avaliador do Walt Disney, eu diria, puxa, esse cara é preguiçoso e não é criativo. Mas aí é que tá, quando a gente pensa nisso, trazendo para o mundo corporativo atual, aí resta aquela pergunta, tem um monte de gente que é demitida porque às vezes a pessoa não é boa. Mas peraí, a pessoa não é boa ou ela está no lugar errado? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entende? Tudo bem, o Walt Disney estava ali como ilustrador, então fazia parte. Só que às vezes ele tinha ótimas ideias, mas a ideia não casava com o editor. Cara, eu não gostei do que você fez. Acho que faz sentido que tenha sido isso, inclusive. Exato. Walt Disney falido? É bastante clichê a gente ver nas histórias de gente que supostamente venceu na vida uma batalha. Na grande maioria das vezes, a vitória dessas grandes histórias que a gente conhece não vem logo de cara. São histórias de superação. E assim foi com o Walt Disney também. E assim, pensa da seguinte forma, gente. Na maioria das vezes, quando a gente fala de algumas marcas, vamos lá, Tesla, Disney, Coca-Cola, a gente já imagina, mano, foi vitória. Mas não. De primeira, os caras estouraram. Cara, nem sempre funciona assim. Pensem da seguinte forma. O próprio Elon Musk tem um documentário sobre ele que fala exatamente que, cara, ele chegou a passar fome, ele chegou a pegar dinheiro emprestado. Todo o dinheiro que ele tinha quando ele vendeu o PayPal, meio que ele reinvestiu e ficou sem nada. E no caso do Walt Disney não foi diferente. Para vocês terem ideia, antes dele iniciar essa produtora, ele faliu algumas vezes. A história dele passa pelo seguinte, aos 19 anos, ele abriu a primeira empresa para começar a vender alguns dos próprios personagens que ele tinha. Era uma forma ainda rudimentar, mas que acabou fazendo com que a criatividade dele de fato fosse explorada para aquilo que veio a ser o grande sucesso dele. E eram alguns desenhos que ele fazia na infância, durante a juventude. Ainda não, pode até ser que dentro desse desenho tenha algum que esteja hoje dentro do universo da Disney, a gente não sabe. O que ele fez com essa empresa? Ele faliu. Aos 22 anos, ele faliu uma outra empresa. Incrível, né, cara? Porque a primeira tentativa frustrada, a segunda tentativa frustrada, ele tentou reabrir essa empresa algumas vezes, mas isso não funcionou muito bem. Cara, e é legal essa parte de faliu de novo, porque ele tinha uma frase que era bem interessante, que ele dizia o seguinte: eu vou falhar e falhar de novo, até eu chegar lá. Essa frase também está dentro do museu de Walt Disney, tá? Da vida e obra do próprio Walt Disney, né? Depois disso, ele teve uma outra empresa que durou cerca de 5 anos aproximadamente, foi um estúdio de garagem em Hollywood, que nos remete muito ao começo dessas empresas que o Thiago citou aqui, né? Sim. Algumas dessas empresas, inclusive Apple, por exemplo, tiveram seu início ali em garagens. Apple, Microsoft... O silício basicamente inteiro. Só que em Hollywood não era diferente. Entendeu? Pensa que a gente está falando, gente, de Walt Disney com 22 anos. Sim. Então assim, a gente está falando que isso era em 1923, 1922, 24. Então assim, aí o que acontece? Ele tentou fazer com que essa empresa desse certo. Essa empresa não deu certo e foi absorvida pelos investidores da época, tá? E aí tanto o Han quanto o irmão do Disney, que era o Roy, eles começaram a pensar como que eles poderiam fazer para angariar mais investimento e seguir com um novo projeto. Mas é interessante a reviravolta que acontece na história de Walt Disney nesse ponto, porque da primeira empresa que simplesmente não deu certo e servia como ganha-pão, essa empresa que a gente está comentando agora já foi absorvida, quer dizer, interesse nela existia. Talvez a administração ou, enfim, uma mão muito próxima de Walt Disney ou até mesmo o tamanho da empresa ainda não fosse suficientes para que ela se sustentasse e andasse com as próprias pernas. E aí a gente vê que não tem um lapso de distância muito grande de quando ele foi demitido por não ser criativo para quando ele abriu a primeira empresa. É verdade. Só que aí foi onde eles começaram essa nova empresa, aí tiveram os esboços, olha como conecta tudo, tiveram os esboços, né, do Mortimer, hoje o Mickey, né, começaram a aparecer, os personagens foram ficando conhecidos, avançando, até que hoje, para quem não sabe, se tornou na Disney, que é o maior conglomerado de entretenimento
e mídia da Terra. Apenas isso. Só isso. Pouca coisa, cara, né? Salvador Dalí e o Walt Disney trabalharam juntos? Pois é, galera. Em 1946, o pintor espanhol Salvador Dalí e o Walt Disney trabalharam juntos em Destino, um curta de animação com traços surrealistas, uma marca muito clássica do Dalí. Na verdade, não só do Dalí, mas assim, esse momento onde o surrealismo apareceu ali no início, né, do primeira metade do século XX, eles traziam sempre essa questão de fazer uma análise surrealista, uma mudança nos traços, era bem interessante. Sim, esse curta ele teve uma versão ainda mais curta, né, uma versão de 15 segundos, mas hoje existe um curta de 6 minutos e 32. A gente está colocando aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar também. Cara, e assistam porque vale muito a pena. É um desenho muito bonito que ele retrata, na verdade, a importância do conceito de tempo. A personalidade de Mickey. Gente, isso é interessante pra caramba. Por quê? Primeiro a gente falou sobre o Mickey sendo desenhado. Quem desenhou, né, o nosso amado ratinho? Só que quando a gente fala de personalidade, pensa que, imagine o seguinte, quando uma obra é desenvolvida, não é só um desenho. Você tem que se identificar ou não, você tem que gostar ou não. Aquele personagem, ele tem que gerar pra gente algum tipo de emoção. Seja ele um senso de empatia ou não. E olha que interessante, o Walt Disney ele passou por coisas que são comuns do show business ou lugares onde tem dinheiro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ele teve que lidar com mentira, não cumprimento de promessas, teve que lidar com, pessoas que não eram honestas com ele, tá? Coisas do mundo corporativo que não deveriam ser tão frequentes quanto são atualmente. Na verdade, né, eu não digo nem só do mundo corporativo, porque não acontece só no corporativo. É verdade. Entendeu? São coisas que acontecem no cotidiano. Você lidar com alguém que não tem honra, alguém que não é tão legal, alguém que não tem princípios. Só que quando ele estava desenvolvendo o Mickey, ele quis fazer exatamente o oposto. Ele queria que o Mickey fosse um personagem educado, honesto, de palavra, que os outros pudessem contar com ele. E não só isso, né, cara? Assim, ele queria que as pessoas vissem e respeitassem o Mickey, só que ele também tinha a mentalidade de que o Mickey seria visto por crianças. Então, de certa forma, isso já ajudava um pouco no desenvolvimento do caráter dessas crianças. Então, assim, é muito importante essa parte do cuidado que o Walt Disney tinha na hora de desenvolver as obras e a mensagem que isso ia passar. O Walt Disney como personalidade é bastante contraditório, cara, mas eu acho esse aspecto dele, do cuidado, do carinho, do desenvolvimento do personagem, algo muito incrível, cara. Congelado? Essa curiosidade, galera, na verdade é muito mais uma lenda, tá? Do que necessariamente um fato. Mas o que acontece? O Walt Disney ele descobriu, tá, que ele tinha uma doença incurável na época, tá? E quando ele descobriu que ele tinha essa doença incurável, ele solicitou, olha que interessante, ele solicitou que ele fosse criogenizado durante um período até que a cura daquela doença fosse encontrada. O que é crionegizar alguém? Não. Criogenizar alguém? Isso. Você é burro, cara. Criogenizar alguém. Que loucura. É congelar, galera. Ele queria ser congelado, porque naquela época, assim, é gozado, né? Durante o período da evolução humana, o pessoal pensava que se congelasse dava pra você fazer alguma coisa diferente, tá? E hoje já tem estudos mais aprofundados sobre. Só que a ideia dele era justamente essa, me congelem, porque eu não quero morrer, eu quero dar continuidade. A hora que vocês encontrarem a cura para essa doença, vocês me descongelam e me ressuscitam. E o que ele tinha? Cara, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e ele nos deixou ali em 1966, só que o seu legado vive até hoje, né? Não só na Disney, não só na Disney empresa, mas nos produtos, nas memórias das pessoas que acompanharam as obras. Foi por isso que a gente decidiu trazer isso para vocês. Você já sabia de algumas dessas curiosidades? Cara, duvido que vocês sabiam de todas. Deixa aí nos nossos comentários as curiosidades que vocês conhecem,
Aquelas que a gente não citou aqui, porque, de novo, né, o que mais vale de tudo isso daqui é a troca de ideias. Perfeito, e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com a galera, é muito importante para que a gente consiga ter uma relevância cada vez maior. Isso vai fazer crescer o canal, vai fazer com que a gente consiga trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. E além disso, não se esqueçam de também clicar no sininho para você conseguir receber as notificações. Já pensou? Vai ficar boneco, hein? Vai Recebendo as notificações. Vai ficar bonito pra caramba recebendo as notificações do Nerd and Coffee. Galera, acho que a gente vê vocês no próximo vídeo. Até lá!